Sabe aquele pão macio, douradinho e brilhante de padaria? É esse tipo de pão que vou te ensinar hoje. Nesse vídeo, vou te mostrar como fazer pão, receita de pão de cenoura super fofinho e muito gostoso. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Hora do Grude. Eu sou a Geise e se você é novo por aqui, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber novos vídeos sempre que forem ao ar. Para quem acha que pão feito em casa, pão caseiro, não é tão bom, está enganado e eu posso provar. A receita de pão que trouxe hoje para vocês fica igual ou até melhor do que aqueles pães que compramos na padaria. E essa receita é ideal para quando se tem uma cenoura dando sopa lá na geladeira. Aquela pobre cenoura que já está ficando até murchinha e a gente nem sabe mais o que fazer com ela. Então fica comigo e assiste até o final porque ao longo desse vídeo vou dar várias dicas, sugestões e também substituições de ingredientes para que o seu pão de cenoura fique perfeito. Então vamos ao preparo desses pães deliciosos. Colocamos no liquidificador 2 ovos inteiros, 1 xícara de leite, 4 colheres de sopa de açúcar branco, meia colher de sopa de sal, uma cenoura média, sem casca, cortada em rodelas, e agora batemos bem até triturar a cenoura por aproximadamente 2 minutos. Colocamos em um recipiente a mistura do liquidificador, acrescentamos 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, fermento para pães, e misturamos para que o fermento comece a hidratar. Adicionamos 1 colher de chá de essência de baunilha, mas a baunilha é opcional, e sem ela os pães ficam deliciosos do mesmo jeito. 1 colher de sopa de manteiga amolecida em ponto de pomada ou derretida, mas daí, no caso da manteiga derretida, ela não pode estar quente. Aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo peneirada, e agora é só ir acrescentando a farinha aos poucos e misturando para incorporar a farinha na massa. Quando a massa começar a ficar pesada, usamos a mão para misturar. A massa ainda está grudando aqui um pouquinho nas mãos, mas já está quase no ponto certo. Polvilhamos farinha e transferimos a massa para a bancada. Vamos sovar a massa entre 5 a 10 minutos, até que pare de grudar nas mãos. Se for necessário, acrescente mais um pouquinho de farinha enquanto estiver sovando a massa. E para sovar, seguramos a massa com uma das mãos e com a outra mão fazemos movimento de leva e trás. Quem tiver um pouquinho de dificuldade pode usar as 2 mãos e ir fazendo os movimentos de leva e trás com a massa. Agora que a massa parou de grudar nas mãos, podemos bolear a massa. E aqui no vídeo parece que a massa está firme, mas está bem macia e maleável. Depois é só levar a massa de volta para o recipiente e deixar descansar até dobrar de volume, até dobrar de tamanho. E aqui ainda sobrou um pouquinho de farinha, nem foi preciso usar toda a farinha na massa. Sobrou mais ou menos 1/4 de xícara de farinha. Nos dias mais frios com temperaturas mais amenas, podemos colocar o recipiente dentro do forno elétrico, forno micro-ondas, forno convencional, o forno que tiver aí na sua casa, porque é um lugar bem quentinho, abafado e sem ventilação, mas sempre lembrando que o forno é desligado. E ao fazer isso, a nossa massa do pão fermenta um pouquinho mais rápido. Aqui já tenho a minha forma untada e enfarinhada, e aqui está a massa, que já dobrou de volume. Polvilhamos farinha de trigo e transferimos a massa para a bancada. O que ficou de massa grudado no recipiente, podemos colocar também. Espalhamos a massa um pouquinho com as mãos e enrolamos a massa, fazendo um rolo com ela. Medimos e marcamos a massa com uma faca para depois cortar. E aqui vou cortar 9 pedaços, porque quero 9 pães. Então, depois de marcar, é só cortar. Quem tem balança, nessa hora pode pesar os pedaços da massa, para que os pães fiquem com um tamanho aproximadamente iguais e com o mesmo peso. E agora fazemos bolinhas com a massa. Podemos bolear na mão mesmo ou então na bancada. Na bancada é mais fácil e fica mais bonitinho. Boleamos um pouquinho, achatamos a massa um pouquinho com a mão e continuamos boleando até que a massa fique bem redondinha e lisa. Depois é só transferir para a forma com essa parte da massa sempre virada para baixo. E agora é só repetir esse processo até bolear todos os pedaços da massa. Depois de colocar na forma, apertamos levemente a massa para achatar um pouquinho e a massa se assentar, se ajeitar aqui na forma. Podemos colocar os pães próximos um do outro,
para que quando fermentarem se encostem e cresçam para cima. Agora vamos para a segunda e última fermentação da massa. Deixamos fermentar até que a massa dobre de volume, dobre de tamanho. Aqui eu tenho um ovo inteiro com 1 colher de sopa de água. É só bater bem para misturar. Vamos usar essa mistura para dar acabamento nos pães antes de irem para o forno. Com a ajuda de um pincel, depositamos a mistura nos pães. Essa mistura deixará os pães bem douradinhos e brilhantes, iguais aos pães que compramos na padaria. Agora que está tudo pronto, é só levar para o forno para assar. Forno pré-aquecido em temperatura de 180 graus. E os pães ficarão no forno assando entre 25 a 30 minutinhos. Quando ficarem bem douradinhos por cima, estarão prontos. Quando os pães estiverem assados, é só tirar do forno e colocar sobre uma grade ou um prato que tiver aí na sua casa para esfriar. Assim a gente vai garantir que o pão fique bem sequinho por fora e não crie aquela umidade e o pão fique molhado por baixo. Gente, que receita de pão de cenoura deliciosa! Essa receita é uma das minhas favoritas. Até já perdi as contas de quantas vezes fiz essa receita, gente. É muito bom. O pão fica macio, super fofinho, a massa desfia. Quando a gente puxa assim, a massa chega a desfiar, gente. É maravilhoso. Os pães de cenoura podem ser feitos para consumir ao longo da semana ou então para congelar e consumir posteriormente. E para congelar é muito simples, basta fatiar os pães. Já deixa tudo prontinho, as fatias conforme vocês querem, na espessura que vocês querem, e aí é só colocar em uma embalagem que possa ir ao freezer ou congelador. E depois para descongelar também é muito simples, é só tirar a quantidade que irá ser consumida, 1, 2, 3 fatias do pão, e aquecer na frigideira, na torradeira, na air fryer, até mesmo em banho-maria para que ele volte a ficar com a sua maciez e fofura. Agora vamos às substituições da receita. A gente pode substituir a manteiga por 2 colheres de sopa de óleo. E o leite pode ser substituído por água. Agora, o que vai acontecer? O pão, ele não vai ficar tão fofinho, continua macio e fofinho, mas não fica super fofinho. É a única coisa que vai mudar. Ele fica com a textura da massa um pouquinho mais seca, só não vai ter tanta umidade que o leite e a manteiga fornecem para a receita. E uma outra substituição que podemos fazer é o açúcar. Ao invés de usar açúcar branco, cristal ou refinado, podemos usar açúcar mascavo. A única coisa que vai acontecer, a única diferença é que a massa do pão vai ficar mais escura. O rendimento dessa receita vai depender de quantos pães irão querer fazer com ela. Então, quem quiser pode fazer os pães pequenininhos, como mostrei, que na verdade não é tão pequeno assim, porque a gente ainda consegue fatiar. Ou então, vocês podem fazer pães grandes. Inclusive, já tem receita com pão grande aqui no canal. É só conferir a playlist de pães que estará aqui embaixo na descrição. É só clicar no link para conferir as receitas. Então, quem quiser pode fazer os pães grandes, e nesse caso o rendimento será de 2 unidades. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cenoura. Por mais que a receita do pão seja de cenoura, não podemos colocar muita cenoura na receita, porque senão a massa fica pesada e aí o pão não fica fofinho. Por isso, é 1 cenoura média. Ou 2 cenouras pequenas, mas pequenas mesmo, hein? Não pode ser muito grande não, porque se for muito grande, a receita do pão vai ficar pesada e o pão vai ficar maçudo, vai ficar pesado e não vai ficar fofinho. Gostou dessa receita de pão de cenoura? Então já sabe, né? Deixe seu joinha no vídeo e compartilhe ele com a família e com os amigos para que possa ajudar mais pessoas. Hoje mostrei para vocês como fazer pão de cenoura, receita de pão caseiro, maravilhoso. Sensacional essa receita, pão fofinho, macio, casquinha douradinha, brilhante, igual pão de padaria. Espero que tenham gostado dessa receita e se chegou até aqui, deixe seu joinha no vídeo para ajudar o canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!